Bom dia, Lúcia. Bom dia, Bruna. Ai, ai. Bom dia, bom domingo para todos. 11h30 da manhã. Bom dia, bom dia. O tema hoje vai ser diferente ou não. Bom, pessoal, bom dia então. A gente vai estar falando aí de um assunto que é bastante complexo. Tá? Hoje é a 27ª live sobre aprender a viver. Eu insisti na ideia de aprender a viver porque ninguém nasce sabendo coisa alguma. Nós vamos aprendendo e muitas vezes a gente vai aprendendo mal. E a gente vai aprendendo a viver mal, a gente vai aprendendo a se relacionar mal. E muitas vezes repetindo padrões ruins dos nossos próprios pais. Então, essa é a 27ª. E na realidade, nós poderíamos juntar essa com outras, tá? Tiveram outras lives que foi amizade e solidão, relacionamentos tóxicos e abusivos, como aprender a viver só, culpa, tolerância e perdão, insistir ou desistir de relacionamentos, atração sexual, amor e autoestima. Todos esses se somam ao de hoje, que é como lidar com a separação, certo? E, pois bem, como vai ter muito assunto, eu já peço de antemão quase desculpas, porque no final das contas a probabilidade é que não vai dar tempo de cobrir tudo, tá? Mas então vamos tentar focar nas coisas que sejam mais importantes para vocês aí hoje e vamos tocar o barco. Então a primeira ideia é que separação muitas vezes é tido como algo ruim. Vamos entender que eventualmente na separação o que está acontecendo é que um ou os dois decidiram se separar porque eles achavam que estava fazendo mal para eles. Então, tomadas as devidas proporções, a separação poderia ser considerada algo a ser comemorado, dependendo. Silvano já mandou ali, faz a parte 2, né, Silvano? Tá, de repente a gente faz a parte 2 e vamos aprofundando dentro do que for possível aqui, tá? Porque de fato tem muita coisa, tá? Então a ideia primeira é, a gente vai falar de dores da separação e eu vou propor 5 tipos, 5 sistemas, 5 áreas de reflexão para lidar com a separação, tá? Quando eu falo 5 áreas de reflexão, eu não estou querendo botar em fases, embora possa ser mais ou menos tratado assim, mas para mim eu gosto da ideia de flutuar. A gente vai e volta, pensa nisso e pensa naquilo, depois volta a pensar nisso. Eu gosto muito dessa ideia, eu não gosto muito da coisa sequencial. Eu não acredito que existam fases na vida, do tipo fases da separação, fases do luto, fases de ser mãe. Não acredito em fases no ser humano. Então, a primeira ideia de como lidar com separação, a primeira área de como lidar com a separação é a história. Quando alguém for se separar, uma das primeiras ideias é a pessoa escrever a história do relacionamento. Tá? É como se ela fosse escrever literalmente uma retrospectiva do relacionamento. O que aproximou e o que afastou o casal, como foi ao longo dos anos. Então, no início, o sexo era muito bom, ela cuidava mais de mim, ele se dedicava mais a mim, nós tínhamos mais tempo para ficarmos juntos. O tempo foi passando, na medida em que o tempo foi passando, nós fomos morar em outro lugar, nós fomos morar perto da família dela ou dele, e aí ele se afastou de mim, ou ela se afastou de mim. Enfim, contar a história, o que aproximou e o que afastou. É muito importante nós termos claro as nossas histórias. Todos os nossos relacionamentos
É normal uma pessoa de 40 anos de idade, 45, no meu caso, 44, nós já termos tido alguns relacionamentos e termos tido que nos separar algumas vezes. E, enfim, a gente pode aprender com tudo isso. No mínimo, para quem sabe não cometer os mesmos erros do passado, ou cometê-los menos. Então, primeira história. Deixa eu escrever a minha história com essa mulher, com esse homem, o que foi acontecendo ao longo do tempo, o que nos aproximava, como eu me sentia. Aqui vai ser muito complicado um aspecto, tu precisa se conhecer. A maioria das pessoas não se conhecem. A maioria das pessoas viram pra mim e dizem, eu amo meu marido, eu pergunto por quê, a pessoa olha pra mim do estilo, como assim, é amor, não tem explicação? Todo amor tem uma explicação. Né? Todo amor é feito de um bem-estar que o amado gera no amante. Se o amado parar de gerar o bem-estar no amante, o amante para de amá-lo. É simples assim. O problema é que muitas vezes a gente não entende o bem-estar que a outra pessoa gera em nós mesmos. Então, o que a gente precisa entender é, bom, o que me aproximou? Me aproximou tudo aquilo que me gerava de alguma forma um bem-estar na outra pessoa. Então eu me sentia mais protegido, eu estava mais solitário. Eu me lembro de um paciente que eu conheci, que eu atendi, e quando ele veio para mim, ele tinha acabado de sair de um relacionamento e estava começando um outro, e ficou claro que esse outro era meio como um step, como apenas uma questão de momentânea. E na medida em que ele ficasse bem de novo, ele acabaria esse relacionamento imediatamente. Então a ideia acaba sendo que nós precisamos entender o que nos aproxima de alguém, o que nos afasta de alguém. Essa é a primeira parte da separação. O que me aproximou e o que me afastou nesse relacionamento, até que chegou o fim em que o relacionamento acaba. Então, área 1. Área 2. Deixar claro o que teve de bom e o que teve de ruim. Está relacionado ao que aproximou e o que afastou, obviamente, mas deixar claro, meio que em lista. Por quê? Por que eu acho muito importante isso? Eu me lembro de uma paciente que eu atendi, ela virou para mim e disse, o meu casamento deu errado, ele ficou 27, nós ficamos 27 anos juntos, deu errado, a gente se separou. E aí eu perguntei por quanto tempo deu certo. E ela falou algo do tipo 24, 25. Bom dia, pessoal que vai entrando. Bom dia. Então, deixar claro o que nos fez bem. Imagina uma pessoa que vive um quarto de século, 27 anos casada, 27 anos com aquela pessoa, e ela acha que foi tempo perdido porque acabou. O ser humano tem um problema que eu acho meio complicado, de achar que as coisas só têm significado se elas durarem uma eternidade. Então, o relacionamento só tem sentido se ele durar até o fim da nossa vida. Não é assim que funciona a vida. Tem coisas que vão ter sentido na nossa vida numa época e depois não em outra. Tem coisas na nossa vida que a gente vai dizer, nossa, eu adoro isso hoje, mas passa-se 5 anos, 10 anos, e agora o que tinha sentido no passado não tem mais no presente, então aquilo que eu gostava no passado não gosto mais no presente. Se eu amava aquela pessoa no passado, eventualmente eu posso ter mudado, ela não, eu posso ter mudado, e agora eu não valorizo mais ela. Então, sim, as coisas têm significado mesmo não sendo eternas, elas têm significado mesmo tendo acabado. Foi importante por um tempo. 1 ano, 6 meses, 1 noite, 20 anos, 50 anos. Então é muito importante nós termos claro o que nos fez e nos faz bem nos diferentes relacionamentos que nós tivemos, porque para mim, e agora eu vou usar um conceito que na realidade é algo que me incomoda, tá? É a ideia de que nós desperdiçamos a nossa vida. Quando a gente acha que a gente usou 5 anos da nossa vida num relacionamento que foi ruim, quando nós achamos que nós usamos 10 anos da nossa vida num relacionamento que foi ruim, essencialmente ruim, que deu errado, a gente começa a achar que a gente desperdiçou a nossa vida ao estar com aquela pessoa, e não, foi bom por um tempo. Qual é o grande truque, ao meu ver? É que quando a gente é jovem, enfim, jovem menos velho, enfim, a gente demora muito para acabar um relacionamento que a gente sabe que já está acabado. E esse é um problema. Qual que é o ideal com a idade? A gente começa um relacionamento, a hora que a gente percebe que não vai mais dar certo, a gente não insiste mais nele por 10 anos, 5 anos, 1 ano. A gente acaba em 6 meses, 3 meses, 1 mês. Para mim, um relacionamento ele precisa ser compreendido como
uma empresa. Quando a empresa estiver tendo lucro, é como se estivesse tendo mais coisas boas do que ruins no relacionamento. Então a gente mantém um relacionamento. Contudo, se começa a ter mais coisa ruim do que boa, tu tentas consertar o ruim, tu tentas consertar aqui, tu tentas consertar ali, tu te dedicas. Contudo, muitas vezes não é consertável a coisa ruim do relacionamento. E o relacionamento tendo mais coisas ruins do que boas, vamos nos separar. Então, eu me lembro de um paciente que eu atendi, e eu me lembro sempre dessa situação porque foi uma das primeiras que eu atendi. Eu estava formado há 2 ou 3 anos, e aí chega esse paciente para mim, ele está muito ansioso, ele diz, Bayara, eu estou muito ansioso, eu vou casar, e eu pensei, bom, uma pessoa pode ter 1001 razões para ter ansiedade antes de casar, mas ele basicamente me diz, eu tenho medo de casar, e eu pergunto por quê, ele diz, porque eu não vou poder me separar. E aí eu brincava com a ideia, brinquei com a ideia de que antes de casar ele precisava estar pronto para se separar. A ideia de não estar pronto para se separar é um problema, porque na realidade daqui a pouco tu não estás mais entrando num casamento, tu estás entrando numa prisão de livre e espontânea vontade ou medo, por assim dizer. Tá? Então, 2 partes até agora muito importantes de relacionamento. Conte a sua história para você sobre o que aproximou, o que afastou. Depois tenha claro o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Saiba valorizar o que teve de bom, mesmo que tenha acabado. Saiba valorizar os momentos em que muitas vezes a gente não soube valorizar. Nós temos um problema grave. Tem aquela frase que por um lado é cretina, mas enfim, a confiança é uma coisa que demoramos anos para desenvolver e segundos para perder. E isso faz parte do nosso sistema genético. Eu diria que a gente aprende a valorizar mais as coisas doloridas, as coisas doídas, do que as coisas prazerosas. Então a gente pode ter um final de semana inteiro prazeroso e teve meia hora ruim e a gente se foca nessa meia hora e esquece as outras tantas horas do final de semana. Então isso é importante. As nossas dores nos dificultam ver os nossos prazeres. As dores funcionam como uma contaminação, como um tóxico. Então, de repente, a mulher foi traída, o homem foi traído, diz, o meu relacionamento, meu casamento foi horrível porque eu fui traído. E não, foi traído, sim, aconteceu, essa parte foi ruim, mas tenta lembrar também das coisas boas. Sim, muitas vezes é difícil lembrar das coisas boas uma vez que tu lembras da traição, só que a hora que tu consegues deixar a traição de lado, no sentido de superá-la, curá-la, seja lá como for, tu consegues voltar a ver as coisas boas. E não é para ver as coisas boas, para se sentir uma boa pessoa em relação ao universo, conseguir ver as coisas boas para perceber que você teve coisas boas na vida, que você desfrutou da vida, que você saboreou aquele relacionamento e não que acabou o relacionamento, então nada valeu. Só teria valido se eu tivesse ido até o final. Eu acho divertido essas pessoas que muitas vezes dizem assim, as coisas, eu nunca acabo as coisas. Eu começo um curso de inglês, eu paro. Eu começo aquilo, eu paro, mas qual é o conceito, então? É que para dizer que fez bem feito tem que ir até o final, tem que fazer curso de inglês até o final da minha vida, até meus próximos 50 anos, ou curso de grego, ou curso sei lá do quê. Não, tem coisas que tem sentido uma época e não tem outra. E sim, muitas vezes isso é difícil. Então, 2 aspectos aí, história deixar claro. Bom, agora vamos falar de dores comuns da finalização de um relacionamento. De novo, essas dores comuns da finalização de um relacionamento, eu vou falar de uma maneira massificada. Não dá para falar de todas, eu fiz aqui uma lista enorme, tá? E, enfim, vamos por partes aí, vamos aprofundando na medida em que vocês quiserem. E como já colocou lá a Silvana, quem sabe a gente faz a parte 2, se for necessário, se vocês quiserem, tá? Então, a primeira dor comum é perder o que gosta, né? Tem gente que diz, eu só vou me separar quando eu não gostar mais da pessoa. Só que a probabilidade é que tu sempre vai gostar da pessoa. Porque ela acaba tendo alguma coisa que te dá prazer. Sexo, conversa, risada, humor, alguma coisa vai ter bom. Pessoal, a gente não se separa porque a gente não gosta mais da pessoa. Não é esse o conceito está errado.
Nós nos separamos porque tem mais coisas ruins do que boas. É por isso que nós nos separamos, certo? Não é porque a gente parou de gostar da pessoa. É porque a gente começou a ver que estar com ela era mais caro, dava mais dor do que prazer. É só por isso. Então, se eu fosse falar para vocês meus relacionamentos, eu diria que eu acabei todos gostando da pessoa, só que chegou num ponto em que simplesmente as coisas ruins, elas se somaram, ficaram mais fortes que as coisas boas. Então, sim, eu me separo gostando, ok, faz parte, assim é a vida. Tá ok? Então, perder o que gosta e ter essa dor. Então, às vezes, o que gosta era essa série de risada, às vezes a pessoa sabia cozinhar e tu gostavas muito da comida da pessoa, às vezes a pessoa cuidava muito bem de ti, agora vocês se separaram e tu não te sente mais bem cuidado como antes. E é muito curioso, aqui vai um detalhe que eu acho muito importante. Todos nós já tivemos esse tipo de relacionamento que eu vou falar, que é quando a pessoa está mal, ela nos procura, quando ela está bem, ela não nos procura. Quando ela quer curtir a vida, ela procura outras pessoas. Quando ela está mal, quando ela está triste, quando ela está vulnerável, quando ela está fragilizada, aí ela nos procura. Então, qual é a função que nós temos para determinada pessoa? A função seria, muitas vezes, para uma pessoa que só nos procura quando está doendo, a função que nós teríamos é de protetor, é de alívio e por aí vai. Mas aí é complicado, porque o ideal seria nós conseguirmos ter os mesmos relacionamentos, a mesma opção. A pessoa nos procura para ter prazer, a pessoa nos procura para ser cuidada. Quantas vezes vocês já ouviram homens dizendo, nossa, hoje à noite eu vou curtir muito a noite, e aí tu perguntas o que vai acontecer? Ele diz, eu vou sair com a minha esposa, ou eu vou sair com meu namorado, ou eu vou sair com a minha namorada. As mulheres viram e dizem uma para outra, nossa, hoje à noite eu vou sair e vai ser super legal. Quantas vezes está implícita a ideia de vai ser super legal, porque na realidade eu vou sair com o meu namorado, a minha namorada? Não, no geral, muitas vezes a ideia de curtir junto à vida é fundamental. Então, muitas vezes, qual a função que nós temos para a pessoa que está conosco? Qual a função essa pessoa tem para nós? Nós queremos ficar com ela quando a gente está feliz? Ou quando a gente está triste? Ou nos dois momentos? O ideal, obviamente, são os dois momentos. Então, enfim, perda do que gosta. Digamos que eu perdi algo que eu gostava, digamos que ela soubesse cozinhar muito bem, e isso é uma coisa que volta e meia eu sinto falta, de repente, e se eu aprender a cozinhar? Então, uma das formas de lidar com as perdas é aprender a fazer por você o que a outra pessoa fazia por você. Essa é uma ideia muito importante. Tanto mais nós aprendermos a fazer por nós algo, tanto menos a gente vai depender de alguém. Esse é o raciocínio. Se eu não soubesse amarrar os cadarços do meu tênis, eu precisaria de alguém que fizesse isso para mim. Se eu não conseguisse me sustentar financeiramente, eu precisaria de alguém que fizesse isso. A dependência vem da incapacidade de fazer por si o que o outro faz. Incapacidade naquele momento. Qual é a ideia? Aprender a fazer por si o que a outra pessoa faz. Certo? E muitas vezes, na medida em que a outra pessoa fazia alguma coisa que eu gostava, eu sinto a perda disso. Eu sinto saudades disso. Será que eu poderia fazer o que a outra pessoa vai fazer por mim? Uma sensação de solidão. Solidão é uma das coisas que fica na separação. E aqui que está o problema. Muitas vezes as pessoas estão solitárias, casadas e só não sabem. Como é que isso acontece? Simples. A ideia de solidão é quando a gente está com ideias na nossa mente e a gente não consegue compartilhar dessas ideias. Seja porque a pessoa não quer escutar, ela não tem maturidade, porque ela tem estigma, digamos que o homem está com dificuldade com a mãe e a namorada odeia a sogra, alguma coisa que valha, e agora ele não consegue falar com ela sobre isso porque ele sabe que de alguma forma vai vir com preconceito a coisa, certo? Então, muitas vezes a coisa acaba sendo mesmo de em que medida a pessoa já estava solitária, ela só não sabia. Aí a Fernanda coloca, o que me deixa mais confusa porque eu não sentia falta dessas coisas. Porém, sinto muito sua ausência. Dá uma olhadinha muitas vezes, Fernanda, talvez possa ajudar a tu olhares para os momentos em que a falta é maior.
tá? Muitas vezes vão ser momentos em que a gente está vulnerável, muitas vezes pode ser num domingo à noite, muitas vezes pode ser momentos em que vocês fariam alguma coisa que te daria prazer, talvez algo que ele fizesse, ou ela fizesse, desculpa, eu não sei. E aí, em grande parte, acaba sendo assim, a ausência da pessoa, ela me dói em que momento eu sinto... A gente não sente muitas vezes a ausência da pessoa, mas de uma ou mais características daquela pessoa, que todas as características compõem aquela pessoa. Do que tu sentes falta, tenta deixar isso mais claro para ti, que vai te ajudar bastante. Aí a Gabi coloca, isso mesmo, Gabi, tem gente que não se separa por medo de não encontrar outra pessoa. Sem a menor dúvida, Gabi, muitas vezes são pessoas que acham que de alguma forma não são atraentes ou tão velhas demais, mas para mim existe uma regra meio que básica e a gente vai chegar nesse ponto também. Na real, medo de ficar sozinha, muitas vezes, exato, Gabi, medo de ficar sozinha, muitas vezes esse medo vem com a ideia de que vai envelhecer sozinha, mas a verdade acaba sendo que quanto melhor eu souber viver bem comigo, menos eu vou me submeter a um relacionamento ruim. Então, pessoas que não sabem viver bem sozinhas vão se remeter a relacionamentos ruins, se submeter a isso. Então, enfim. E a outra parte seria que isso aqui vai soar muito estranho, vai soar, enfim, talvez feio. De uma maneira geral, muitas pessoas não sabem se relacionar, ponto. É que nem eu tentar, sei lá, pintar um quadro, mas eu não sei pintar quadro. Eu tento pintar o quadro, mas ninguém nunca me ensinou e eu só faço bobagem enquanto estou pintando o quadro. Ou eu vou tentar mexer numa máquina que eu não sei mexer. Então, de uma maneira geral, a gente precisa aprender a se relacionar, ponto. Tem também aqueles que só se separam quando já tem outro alguém, o que acho pior, fazer uma transferência. Boa, Armando, é exatamente isso. Tem pessoas que só se separam assim. Tem pessoas que só se separam com base na traição. Sem a menor dúvida, isso acontece com uma frequência grande. Mas aí qual que seria eventualmente o pior? A pessoa não se separar e ficar no casamento por anos, ou de repente trair e conseguir se separar afinal. Sem a menor dúvida, se nós fôssemos colocar o ideal na vida é a gente conseguir se separar, todos conseguirem se separar sem traição, esse é o ideal. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso e elas vão trair. Relacionamento acabar de uma forma bonitinha, honestamente, é mais em novelas e filmes. Eu raríssimas vezes vi um relacionamento acabando de maneira tranquila, bonitinha, do tipo, nossa, foi tão bom ficar com você, foi um prazer compartilhar minha vida com você, e agora cada um precisa seguir o seu próprio caminho. É difícil isso acontecer. De novo, concordo, é o ideal, só é muito difícil. O conceito melhor, ao meu ver, é sim, vamos... Caiu, voltou, eu acho, é isso? O pessoal só me dá um alô aí, porque aqui deu pra mim que tinha caído. Eu acho que foi momentâneo. Será que já voltou? Tá, ok. Voltamos. Travando. Pessoal, vocês sabem como é que é site, né? Internet é isso aí. Enfim, tá oscilando bastante aqui. Mas se travar de novo, o que eu vou fazer é ir para o 4G, tá? E aí vamos ver o que acontece. Então todo mundo voltando. Obrigado, pessoal. É isso aí. Então, fazer uma lista de dores que nós teríamos ao nos separarmos. E aí, para cada dor, uma forma de como lidar com essa dor, tá? Então, eu vou ter o medo de ficar só. Então, o que eu faço para não ficar só? Bom, eu posso resolver falar com os meus amigos, com as minhas amigas, eu posso tentar viajar mais para ver a minha família, eu posso tentar ficar mais tempo com a minha família. Claro, de novo, agora eu me remeto à live de aprender a viver só. Então, pode assistir essa live, eu tenho medo de ficar sozinho, então agora eu vou aprender a ficar sozinho, eu vou aprender a curtir a vida sozinho, eu vou aprender a lidar com as coisas sozinho. Claro, é mais fácil falar do que fazer, mas quem quiser dar uma olhadinha, dá uma chegada lá, eu acho bastante importante.
Então as pessoas muitas vezes sentem uma solidão se separar que na realidade no fundo já existia. Ela só não percebia. E aí eu brinco muitas vezes com a ideia de que as pessoas na realidade elas têm casamentos ruins, o que eu chamo de talismã, do tipo ela se sente bem só porque a pessoa está do lado, mas a pessoa não faz nada de fato. Ela está solitária, mas ela acha que enquanto ela tiver com alguém do lado, ela está bem, e na realidade não. Ela é só um talismã. Que o significado não é em si, não é o que a pessoa faz, mas o que ela pensa, assim, como eu tô com alguém, eu tô bem. Totalmente absurdo o conceito, mas enfim, é o que a gente faz muitas vezes. A gente faz coisas absurdas ao longo da vida. Tá? Então, a solidão muitas vezes ela é antiga, a hora que tu te separas, ela só fica clara. Simples assim. Tá? Então, a próxima ideia é rejeição. A ideia de rejeição, ela é complicada, mas vamos entender rejeição. O que é rejeição? Rejeição é quando uma pessoa nos larga, ela olha para nós e diz, não quero a sua companhia. Agora, quando ela faz isso, a pergunta acaba sendo, ela não quer a minha companhia, ou na realidade, o que ela não gosta em mim? Quais são as características que eu possuo? A gente tem essa coisa de dizer assim, a pessoa não gosta de mim, e tu pensa no sentido genérico. A pessoa não gosta de mim, eu sou ruim para essa pessoa, eu não tenho valor para essa pessoa. E na realidade, muitas vezes ela pegou um ou dois ou três critérios a teu respeito, características tuas, e aí ela se afastou. Não foi o afastamento do teu caráter. É difícil alguém olhar para nós e dizer assim, eu conheço você, Bayar, você funciona assim, assim, assado, você valoriza as X, Y, Z, você tem todas essas características. E porque você tem todas essas características e você é assim, eu não quero mais a sua companhia. Isso é uma rejeição por completo, mas é raro. É que nem um pai que rejeita o filho que está na barriga da mãe e o pai sai de perto. Ele não está rejeitando o filho, ele não está rejeitando o ser que o filho vai ser, ele está rejeitando a ideia de ser pai, ele está rejeitando o que mudaria a vida dele se ele fosse pai, ele está rejeitando um casamento com o filho, mas o filho em si cresce achando meu pai não me quis. Não, meu amigo, teu pai não sabia nem quem tu eras um feto, tu não tinhas ainda caráter, ele não viu o teu nível de inteligência, o teu nível de dedicação, ele não viu tuas virtudes, então ele não rejeitou você. Ele rejeitou a ideia de como seria a vida dele se ele ficasse casado com a sua mãe e você. Não você. Vamos ter sempre claro, a rejeição se baseou no quê? Qual a característica em mim que foi rejeitada? Essa é uma ideia fundamental, para nós não ficarmos achando o tempo inteiro, eu fui rejeitado porque a pessoa não gosta de mim. Não, mano, calma, eu não gosto do que de ti? Da tua forma de se vestir, da tua forma de falar, das tuas crenças, da tua aparência, o que ela não gosta de ti? Então, evitem tomar a rejeição como uma coisa ampla. Então, a pessoa rejeitou a mim como pessoa. E não, muitas vezes ela rejeitou a ti porque tu é ateu, ou porque tu é excessivamente religiosa, ou porque tu é judia, ou seja lá o que for, mas não quem tu és, não a pessoa que tu és. É importante isso, é bastante importante isso, certo? E aí entra muitas vezes a questão, obviamente, da rejeição da autoestima. Então, agora também, para lidar com rejeição, vale também dar uma olhada na live sobre autoestima, porque um dos aspectos mais importantes de lidar com rejeição é aprender a se valorizar independentemente do outro. Se valorizar independentemente do outro. De novo, teve a live sobre autoestima, tem bastante, eu tenho algumas ideias sobre isso, deem uma olhadinha lá, por favor. Certo? Então, continuemos. Uma das dores comuns, por exemplo, de se separar também é a ideia de que acabou o sonho da família. Então, a ideia de ser pai, de ser mãe acabou. Principalmente isso acontece em mulheres de 32 a 40 anos de idade, que começam a pensar, bom, acabou meu casamento com 37 anos de idade, eu não tive filho, então não vou mais ser mãe, acabou meu sonho. Via de regra, muitas vezes as mulheres decidem ser mães por medo de se arrependerem de não ser mães, mais do que pela vontade de ser mãe. Eu não sei se ficou clara essa ideia. Então a pessoa chega para mim e diz, Bayar, eu quero ser mãe agora, bateu meu relógio biológico, falou, ok, tu quer ser mãe por quê? Bom, porque se passar de agora eu talvez não vá querer, eu não vou conseguir ser mãe. Eu disse assim, não, calma aí. Tu queres ser mãe ou tu tá com medo de não ser mãe e se arrepender no futuro? E a pessoa acaba dizendo muitas vezes,
Se eu pudesse, eu não seria mãe agora, mas como eu acho que eu não tenho mais tempo, eu tenho que ser mãe agora para não me arrepender depois. Fernando coloca, fico desejando que ele quebre a cara com alguma mulher e valorize o que perdeu. Não queria pensar nisso, mas é inevitável. Fernanda, bem-vinda à humanidade. Essa coisa de vamos armar um esquema de acabar tudo bonitinho e tudo vai ser legal e agora eu só quero o bem-estar dele. Muitas vezes, quem é que não sente dor ao ser rejeitado? E ao sentir a dor pode vir a raiva, e aí a raiva que tu começa a desejar coisas ruins para a pessoa. Eu gosto da frase de Sócrates: os bons se contentam em sonhar com o que os maus fazem. Não tem gente que acaba dizendo só o fato de você sonhar com alguma coisa ruim já te torna mal. Eu não concordo com essa ideia. Eu prefiro apenas a ideia de os bons se contentam em sonhar com o que os maus fazem. Então, tu sonhares que teu ex que eventualmente tenha te rejeitado, que ele se ferre, bem-vindo à humanidade, certo? Então, enfim, vamos tocando, tá? Os sonhos do casal. Então, de repente, a pessoa pode ter esse sonho, tá? De não vou mais ser mãe, não vou mais ser pai. Enfim, claro que isso é pior para as mulheres do que para os homens, porque os homens podem ser pai até muito mais tarde, tá? Então, um outro detalhe importante: traição. Então, uma das dores comuns é fui traído. Pessoal, traição. Fomos traídos, somos traídos, seremos traídos. E tudo é eu, tá? Fomos eu, ou somos eu, ou seremos traídos. Faz parte da vida ser traído, tá? E aí só pode te trair a pessoa em quem tu confiares. E se tu amares uma pessoa, se tu confiares na pessoa, ela pode te trair. E tudo bem, faz parte. Tem pessoas que são traídas e continuam no relacionamento. E, por um lado, é quase como tu manteres um relacionamento que, na realidade, já está morto. É um relacionamento zumbi, tá? Tem pessoas que são traídas e depois elas resolvem ficar num casamento para traírem e aí dão o troco, né? Super inteligente, porque, no final das contas, está sendo perdido uma coisa. Tempo. Tempo de achar uma outra pessoa. Tempo. Só que tempo é vida. Então, enquanto eu estou querendo me vingar, eu estou deixando de viver, eu estou vivendo para agredir, me parece, me soa perda de vida, perda de tempo, tá? Então, a ideia de traição e a dor da traição, e eu estou falando de traição, obviamente, do homem ou a mulher sair com outro homem, outra mulher, transar, etc. Claro que isso é uma traição, mas não é o único tipo de traição que existe. Existem várias outras traições. O homem pode desviar o dinheiro do casal para a família dele. Isso é um tipo de traição, tá? Desviar sem que a esposa saiba. A mulher pode economizar um dinheiro ou pegar o dinheiro e fazer um caixa dois para ela, e dizendo que não tem mais nada. Isso não deixa de ser um tipo de traição. Então, existem vários tipos de traição. Quando a gente fala, no geral, a gente está falando, então transou com outra pessoa. Ok, esse é um tipo de traição, sem a menor dúvida, e definitivamente não é o único, certo? Então, vamos deixar claro aí qual tipo de traição a gente está falando, certo? Mas, enfim, e aprender a lidar com essas traições. Tem uma frase que eu coloquei num dos primeiros livros que eu escrevi, e a frase é: a sabedoria é tão mais necessária quanto mais difícil for a vida da pessoa. Para que serve a sabedoria? Para viver bem, pessoal. A gente não nasce sábio. Se nós nascêssemos sábios, ia ser ótimo, mas a verdade é que a gente nasce, a gente faz bobagem a dar com pau, e de uma maneira geral, muitas vezes a gente não percebe. Simples assim, tá? Se vocês quiserem um exercício sobre isso, façam um exercício. É um exercício dolorido. Tem gente que não vai querer fazer, mas enfim, eu acho que é um exercício bom, principalmente para quem quer ter um bom relacionamento. E a Bruna coloca: Baiari, sobre ciúmes e possessividade, muitos acham que são critérios para saber se realmente gosta da pessoa. O nome do livro, Fernanda, é Tormentas da Liberdade, tá?
Esse é o nome do livro. Enfim, não tá mais para vender, eu acho que talvez tenha alguma coisa no Mercado Livre, algo que o valha, tá? Diga-se de passagem, eu finalizei um livro sobre relacionamentos, tem mais de 470 páginas, porque é complicado, isso que eu não sou de encher linguiça, mas quando for lançar eu depois dou um toque. Bom, sobre ciúmes e possessividade serem critérios, Bruna, sim, sem a menor dúvida tem pessoas que acham isso, e na realidade isso é uma grande bobagem. Tem pessoas que são possessivas, mas elas não amam a pessoa. Tu pode ter um cidadão que ama a mulher e ele não é possessivo. Tu pode ter uma mulher que ama um homem e ela não tem ciúmes. Muitas vezes a gente precisa separar todas essas coisas. A gente precisa separar tudo isso. Possessividade só é meu. Só é meu significa que eu amo a coisa? Claro que não. Eu posso dizer, só eu entro no meu carro, eu amo meu carro, como é que tu vai amar um carro? Né? Então a ideia seria de possessividade mesmo e não tem nada a ver com amor, certo? Então tem algum nível de importância, sem a menor dúvida, mas amor, não. Eu já vi mulheres e homens criando testes para o respectivo namorado ou namorada para ver se ele tinha ciúmes, porque dependendo da resposta, ele dizer, nossa, ele tem ciúmes de mim, então significa que ele me ama. Bobagem, bobagem. Só significa que ele tem uma certa insegurança. E de novo, tem pessoas que têm ciúmes que também não amam, então não, vamos separar tudo isso. Tem coisas que são comuns, que vêm juntas, mas elas são bem diferentes, elas são bem separadas, tá? Então vamos tocando, certo? Uma pergunta, e essa aqui, sobre traição, está relacionada à traição, e é uma pergunta dolorida, de novo, mas enfim, tudo bem, você foi traído, mas você estava vendo felicidade no rosto do seu cônjuge, no rosto do seu namorado, da sua namorada? Você estava vendo felicidade? Há quanto tempo você não vê felicidade no rosto da pessoa com a qual você está? Pessoal, se tu olhas no rosto da pessoa e ela não está feliz ao estar contigo, vê se isso está relacionado a ti ou não. Claro, às vezes não está relacionado a ti, às vezes ele está preocupado com o trabalho, às vezes ela está preocupada com o filho, alguém está doente na família, a pessoa está exausta, não tem nada a ver contigo, contudo, porém, entretanto, se tu olhas para o rosto de uma pessoa e vocês estão juntas e tu não vês a felicidade ou a vontade da pessoa conversar contigo, alguma coisa está errada. É um belo parâmetro o quanto a pessoa quer minha companhia. Se tu estás com uma pessoa que está o tempo inteiro procurando eventos sociais, a tendência é que ela não gosta muito de ficar na tua companhia. Isso a gente precisa observar, é fundamental. Bom, a pergunta que eu tinha colocado lá atrás, que pode doer para todo mundo, ou para alguns, peguem características dos pais de vocês, em termos de relacionamentos, ou de quem educou vocês, pode ser padrasto, madrasta, mãe, pai, não importa, mãe e pai, façam características, façam uma lista dessas características e coisas que incomodam, certo? Coisas que incomodam. E aí faz a lista das coisas que incomodam e aí façam-se a pergunta em seguida, será que eu não faço a mesma coisa? E a tendência é que tu faz a mesma coisa. Então, os erros que teu pai ou tua mãe cometeu em relacionamentos com o respectivo pai ou mãe, ou seja lá com quem for, os erros que eles cometeram, existe uma real probabilidade de que nós também cometamos. Por quê? Porque no final das contas, boa parte das nossas aprendizagens na vida é por reprodução, por repetição, a maneira como eu vejo meu pai falando, a crença que meu pai tem, a crença religiosa que minha mãe tiver, ou quem me educar, a crença dessas pessoas eu vou acabar comprando como minha. E por que não seria o mesmo com relação à maneira de tratar o respectivo namorado ou namorada, marido ou esposa? É a mesma coisa. Então é bem importante nós entendermos que nós repetimos com os nossos namorados, namoradas, praticamente os mesmos erros dos nossos pais. E ao perceber isso, a gente pode mudar isso, tá? Mas a gente precisa ser capaz de olhar para nós. Que bobagens que eu faço no relacionamento? Pois bem, então, digamos que a pessoa está num relacionamento e ela traiu e se sentiu mal, ou ela traiu e se sentiu bem. Por que traiu? O que aconteceu?
Aí a Karina coloca tratar igual ao aprender e criar o alerta de fazer diferente. Sim, sem a menor dúvida, a gente precisa ter... Eu brinco que os carros, eles têm luzinhas quando tem alguma coisa funcionando errado. Nós temos que ter luzinhas para observarmos o nosso relacionamento, certo? Se nós não tivermos essas luzinhas, pode estar dando alguma coisa errada, a gente está ignorando esse fato, tá? Geralmente, quando acaba, quando o relacionamento acaba é que nem câncer muitas vezes. A gente tem a ideia de que a pessoa está com câncer há 6 meses. Não, meu amigo, ela não está com câncer há 6 meses. Foi descoberto o câncer há 6 meses, ela está com câncer há 2 anos, certo? Traição é mais ou menos a mesma coisa. Quando a traição acontece, muitas vezes, não sempre, muitas vezes, a traição acontece porque já estava ruim o relacionamento. Tá? E tudo bem, tem pessoas que vão trair porque acham divertido, tem pessoas que vão trair porque acham legal a ideia. Já ouvi gente dizendo assim, eu vou trair porque eu estou me sentindo muito bonzinho. Eu não vou falar desse tipo de traição, esse tipo de traição não vale a pena a gente falar aqui, tá? Mas sim sobre a questão da traição que ocorreu porque de repente o relacionamento já estava ruim, enfim, aí a coisa vê a traição. A rejeição, então a gente precisa ter claro a rejeição, o que estava acontecendo, idade. Tem uma coisa muito chata sobre relacionamentos que eu brinco que quando a gente vai falar de coisas difíceis no relacionamento, a gente tem que aprender a brincar de varetas. Algumas pessoas talvez aí já tenham brincado de varetas no passado. E quando for conversar sobre alguma coisa sensível, brinquem de varetas. Varetas eram um monte de palito de dente gigante colorido e que a gente largava eles e tu tinhas que tirar a preta sem mexer nas outras. Então tu tinha que tirar várias outras antes de tirar a preta, bem devagar, com muito cuidado. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente vai conversar sobre coisas difíceis no relacionamento. Quando a gente é rejeitado, a gente precisa saber muitas vezes, está rejeitado, está ruim o relacionamento, por quê? A pessoa daqui a pouco diz, porque você engordou demais. Ups! Isso é a realidade? Sim, muitas vezes é a realidade. O homem e a mulher precisam se cuidar um para o outro. E isso, infelizmente, quer queira que não, costuma estar relacionado a peso, a estética. A estética é importante, claro que se for fundamental é um outro problema, mas é quase como se fosse, vamos pensar nos relacionamentos como sendo mesas de 4 pés ou 5 pés. Não é só uma coisa que sustenta o relacionamento, são 4 ou 5 grandes coisas, a gente já chega lá, mas uma delas muitas vezes é a atração sexual, que está correlacionada muitas vezes à estética. Mas enfim, vamos aprender a conversar sobre coisas difíceis de uma maneira leve, e é óbvio que muitas vezes as pessoas não conseguem, certo? Mas enfim, fica a ideia, fica como uma bússola, como uma orientação. De verdade, o relacionamento acaba quando acaba a admiração pelo outro, porque mesmo já tendo percebido que já não admirava também, ainda assim sinto falta. Olha, Fernanda, o que eu te proporia de maneira mais específica seria tu dares uma olhada, não exatamente na falta da pessoa, mas a falta do que exatamente, e de repente talvez possa te ajudar. Quando a gente tem claro que a gente sente falta, a gente consegue mudar melhor. Olha a diferença. Eu sinto falta da minha ex-namorada, pronto. Bom, ok. O que dela? Bom, eu sinto falta da minha ex-namorada porque ela cozinhava bem, ou porque ela era engraçada, ou porque X ou Y ou Z. Tenta ter claro o que te leva a sentir falta do teu ex, certo? E aí trabalha em cima disso, como é que eu posso lidar com isso, tá? E aí, enfim, às vezes a gente precisa de uma certa ajuda para conseguir superar essas dificuldades, tá ok? Então, ainda tem um outro tipo de dor de ter percebido que forçou a relação com alguém diferente demais. Todas as pessoas são diferentes, obviamente. Sentir falta não está relacionado a amar, disse a Mayara. Sem a menor dúvida, a pessoa está sentindo falta de alguma coisa. Essa coisa pode ser, às vezes, apenas ter uma companhia para ir a um restaurante. Querer uma companhia para um restaurante não significa amar essa pessoa, certo? Então, falta do que especificamente? Pessoal, uma das coisas mais importantes que a gente precisa no autoconhecimento é nós sermos específicos nos nossos sentimentos. Eu vou falar sobre um ponto agora
que estava mais para frente, mas eu vou antecipar por conta dessa conversa. Então, eu vou contar duas histórias. E essas duas histórias se remetem muito ao que a gente está conversando agora. Uma história é a história de quando teve uma época em que eu ia visitar minha irmã nas sextas-feiras e ela estava com duas crianças pequenas, eu ia visitá-la e eu chegava lá, a casa estava com um cheiro maravilhoso de comida. A primeira vez que eu comi, eu senti um gosto horrível na comida. A segunda, eu senti o mesmo gosto horrível na comida. Na terceira vez, eu fui até a cozinha e fui ver os temperos que estavam sendo misturados na comida. E um deles eu comi horrível, coentro. Então, o que acontece? Eu não sabia qual era o tempero que me incomodava. Eu precisei descobri-lo. E às vezes o que a gente precisa é realmente descobrir exatamente isso. Nós precisamos descobrir o que é que nos incomoda, qual é o ponto específico, quais características daquela pessoa me incomodam. E muitas vezes isso não é fácil. Quer ver? Eu vou falar de características que muitas vezes me incomodam. Baiar. Vocês já conversaram com alguém que está sorrindo o tempo inteiro, a pessoa chega para ti e diz bom dia, oi, o que a gente vai fazer hoje? E está olhando para a pessoa do estilo, tu está rindo por quê? Tu está sorrindo por quê? Então, muitas vezes, o que nós precisamos é tentar descobrir quais são as características da pessoa que você não gosta. Aí a Suzana coloca o que fazer quando descobre as características. O coentro, eu peço desculpa se tiver alguém que gosta de coentro, mas é que eu acho que coentro acaba com qualquer comida. Então, é um tempero que eu nunca uso. Mas, enfim, a grande pergunta, muitas vezes, quando a gente descobre o que a gente não gosta na pessoa, é se a gente consegue tolerar isso. Tá? Tenho vontade de bater em gente assim, Dani? Pois é. É que tá, essas são as questões. Os bons se contentam em sonhar com o que os maus fazem. Então, a ideia seria, muitas vezes, essa pessoa tem essa característica, eu não gosto, o nome disso é tolerância, quando tu resolves aguentar esse peso. Então, essa pessoa tem essa característica que eu acho chata, mas eu vou aguentar porque vale a pena. Ok. Tem características que nós não vamos aceitar. Por exemplo, digamos que para mim, por exemplo, uma característica que eu não suporto é a ideia de pessoas que se dão bem em cima de outras. Então aquele cidadão está mal de dinheiro e a casa dele, que eu sei que vale 500, eu vou dizer que eu pago 100 porque ele está apertado e aí eu ganho em cima dele. Eu ainda por cima estou fazendo bem para ele porque no fundo eu estou comprando a casa dele. Então, tem pessoas que têm essas características e tudo bem, tem pessoas que acham razoável essa característica, tem pessoas que defendem isso, eu sou contra, para mim isso é um problema de caráter, então isso eu não aceito. Então, a ideia seria exatamente o que é que tu aceitas, o que é que tu não aceitas. E aí seria, em grande parte, sempre do ponto de vista de cada um, Suzana, tá? Qual característica tu aceitas, qual tu não aceitas. Tem coisa, todos os relacionamentos vão nos incomodar, mas quais incomodações nós aceitamos, quais nós não aceitamos, tá? Então, esse seria o coentro. Vamos pensar no oposto ao coentro, que certa vez eu ganhei um chocolate, e o chocolate tinha um sabor maravilhoso, e era da Garoto, isso deve fazer cerca de 23 anos, e aí eu comi, eu achei maravilhoso, e depois tentei achar de novo qual era o ingrediente do chocolate, eu não achava o chocolate, eu comprei todos os chocolates da Garoto, para descobrir qual era a coisa que tinha, e aí eu descobri que era creme de avelã. Então, quando alguma coisa nos faz muito bem, também vale a pergunta, o que exatamente me fez bem? O que dessa pessoa me faz bem? Tem pessoas que dizem, me apaixonei por aquela pessoa e eu não sei porquê. Ora, tu precisa te conhecer melhor. Toda paixão tem como causa características, tem como causa sonhos, imagens, o que a gente pensou no futuro com a pessoa. Se nós não entendermos o que nos faz feliz, se nós não entendermos o porquê nós amamos uma pessoa, nós vamos ter facilidade de acabar o amor e não entender o porquê. Se nós soubermos de fato o que nos faz feliz, a gente pode tentar repetir mais vezes esses momentos que nos fazem feliz. Então nós teremos uma vida mais feliz ao entender o que de fato nos faz feliz. Sobre isso tem uma live que a gente já fez. Quem quiser, só dá uma olhadinha lá, felicidade. Tem um pouco dessas ideias. Aí o Douglas coloca ali, quem não gosta da erva costuma ter uma sensibilidade ao dedo dos receptores olfativos, por isso as características do ingrediente se tornam tão insuportáveis ao paladar. Bom,
Aí, Douglas, eu deixo completamente contigo, certamente não é a minha área de conhecimento, tá? Mas definitivamente o coentro, não sei o que faz, mas não dá certo. Tá ok? Ah, então, o coentro e o creme de avelã, nós precisamos entender o que é que nos incomoda. Tem pessoas que elas dizem, eu oscilei de repente de humor, não sei porquê. Provavelmente tu acabaste de ver um coentro no outro e tu só não soubeste que tu vistes o coentro, tu saboreaste o coentro, tá? Às vezes são conversas, enfim, de uma maneira geral, insisto, as pessoas não sabem o porquê elas gostam do que elas gostam, o porquê que elas têm esses sabores, esses sentimentos. Existe um conceito bastante ruim na psicologia, não em toda a psicologia, óbvio, mas parte da psicologia, e da filosofia e de poetas e por aí vai, que diz que sentimentos e razão são duas coisas completamente diferentes e a emoção não é explicável. As emoções são completamente explicáveis, não tem esse papo de não ser explicável. A raiva, ela é explicável, o amor é explicável. Ah, o amor tem razões que a própria razão desconhece. É bonito falar isso, mas não é real, certo? O que falta é autoconhecimento, porque as pessoas não têm um autoconhecimento, muitas vezes elas vão dizer que no final das contas não tem razão de ser. E claro que tem. Você apenas não percebeu. A pessoa muda o humor dela do nada, ela deixou de amar do nada. Nunca foi do nada. Alguma coisa aconteceu. O problema, de novo, insisto, é que muitas vezes o que aconteceu não ficou claro. Certo? Tu colocas aí, Fernando, então tem evitado algumas pessoas, específico de preto, toda vez que sai com elas, legal, tenta observar o que é o assunto que elas conversam, é a postura delas, é alguma coisa do caráter, ou não é alguma outra coisa. Tem a expressão, por exemplo, que diz não fique muito feliz do lado de pessoas que estão tristes, e muitas vezes quando nós estamos tristes, ficar com pessoas que estão felizes muitas vezes nos faz mal, tá? É assim que é. Então, o ideal é nós tentarmos esse autoconhecimento, em que momentos eu estou mal, o que é que está passando pela minha mente que está fazendo eu me sentir dessa forma, tá? O que é que está acontecendo que está mexendo comigo. E sim, muitas vezes as pessoas não têm claro, tá? O tempo para um pensamento virar um sentimento é de 0,2 segundo. No sentido de que eu penso alguma coisa boa sobre uma pessoa e meu corpo imediatamente responde a isso, e essa resposta é emoção. Se eu penso uma coisa ruim sobre uma pessoa, de repente vem a raiva, a pessoa quase bateu no meu carro, eu estava 120 km por hora, ela quase bateu, eu tô com raiva dela agora. E a ideia acaba sendo que passou uma coisa ruim pela minha cabeça por meio segundo, eu tenho uma descarga de adrenalina, mexe em todo o meu corpo, eu fico com raiva da pessoa, isso tudo demorou 0,2 segundo. Só que isso vai ficar no meu corpo por 15 ou 20 minutos, enquanto que o pensamento durou um segundo, 2 segundos. A Mayara, é a Mayara, o nome é esse, Mayara? Bom, quanto mais conhecermos nossos gostos e emoções e saber lidar com eles, mais livres nos sentiremos para escolher entre estar ou não num relacionamento. É exatamente isso, Mayara, exatamente isso. Tá? Nós precisamos, sem a menor dúvida, entendermos do que os nossos sentimentos são feitos, certo? E sem a menor dúvida é difícil, é quase como, vamos pegar um bom cozinheiro, tem bons cozinheiros aí nesse momento. Se tiver bons cozinheiros, dá um toque, me falem das suas especialidades, porque depois eu faço uma encomenda. Um bom cozinheiro, um bom chefe, ele muitas vezes vai pegar um molho, ele vai experimentar aquele molho e vai dizer, aqui tem tons de noz moscada, aqui tem o queijo tal, aqui foi feito dessa forma, aí tem mais um pouco daquilo, mais um pouco daquilo, mais um pouco daquele outro. O chefe sabe quais as características que geram aquele sabor daquele molho, porque ele conhece essas características. É o mesmo com os nossos sentimentos, é o mesmo com todos os nossos sentimentos. Certo? A gente sente a coisa, a gente tem o sabor da coisa, mas é a somatória de vários desses ingredientes, várias dessas maneiras de nós olharmos para o mundo, de olharmos para a pessoa, que é que está gerando esse sentimento. O sentimento é o efeito de um monte de ideias que a gente tem sobre aquela pessoa. Tá? Então, enfim, mudou essas ideias, mudaram esses pensamentos sobre a pessoa, o efeito é simples. Acaba o sentimento, ou aumenta o sentimento de raiva, de amor e por aí vai. Ok. A ideia de
Vergonha de não ter conseguido manter o relacionamento. Não. Eu já vi pessoas que literalmente disseram para mim, Baiara, eu não me separei para não dar a mão a torcer, dar o braço a torcer, porque minha mãe disse que o meu relacionamento ia dar errado. E ela disse que ia dar errado, e mesmo assim eu comecei, então para não dar o braço a torcer, eu não me separei. Tudo bem, depois ela se separou, mas tem pessoas que, por uma mera questão de orgulho, elas resolvem não se separar, certo? Até por, de novo, vergonha, o que vão falar a meu respeito? Nossa, né? Será que eu consegui manter o meu relacionamento? Ela não foi uma mulher boa o suficiente, eu não fui bom o suficiente para manter o relacionamento. E muitas vezes isso pode ser verdade. Eu não fui bom o suficiente mesmo. A pergunta é o que você vai fazer com isso, tá? De repente a pessoa pega e diz, Baiaro, eu fui muito ciumento e meus ciúmes acabou com o meu relacionamento. Sim, é verdade. Baiara eu estava muito cansada, muito irritada, muito agressiva e isso perdurou por muito tempo e isso acabou com o meu relacionamento. Sim. Baiara eu tenho dificuldades de relacionamento porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo isso, eu vi sempre minha mãe traindo meu pai e eu fiquei sempre achando que minha esposa ia me trair o tempo inteiro e isso afastou minha esposa e ela me largou por causa disso, a culpa é minha. Sim. Então sim, muitas vezes a culpa é nossa. Tá bom, é isso aí. Né? De novo, bem-vindo à humanidade. Todos erram. A pergunta é o que você vai fazer com isso. Certo? E aí a ideia é aprender. Simples assim, eu vou aprender a ter uma... Eu vou aprender a ser uma pessoa mais leve no relacionamento, depois eu entro mais nisso. E definitivamente, eu não estou nem na metade do que eu queria conversar e vai acabar em 3 minutos. Pois é. A gente vai ter que fazer um segundo, definitivamente, tá? Então, enfim... temos aí mais 3 minutos. Então, vergonha. Tem pessoas que têm vergonha porque, de alguma forma, elas acreditam que o sucesso do relacionamento dependia dela. E esse sucesso não foi atingido. Então, ela é incompetente. E muitas vezes é esse mesmo. Certo? E aí a gente vai precisar se melhorar. Qual o problema da gente olhar no espelho e dizer, porra, eu tenho problemas que se dificultam o meu relacionamento, eu tendo esses problemas que dificultam o meu relacionamento, eu vou tentar melhorar a mim mesmo. Qual a dificuldade? Certo? Então eu não sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Via de regra, nós não somos tão bons quanto nós gostaríamos de ser. Via de regra, a gente acha que a gente é maravilhoso. Ora, é só perguntar para os nossos ex, para as nossas ex, o que eles acham de nós, e a gente vai descobrir que a gente não é tão bom quanto nós gostaríamos de ser. Tudo bem, às vezes, obviamente, a pessoa está errada, mas às vezes ela está certa. Quando uma pessoa resolve se separar de nós e ela nos explica, e muitas vezes ela pode não explicar, mas ela já explicou em diferentes críticas no passado, isso significa que nós, eventualmente, provavelmente temos coisas ruins, coisas chatas. Uma pessoa triste o tempo inteiro, ansiosa o tempo inteiro, raivosa, desconfiada o tempo inteiro, uma pessoa que está o tempo inteiro brincando, está o tempo inteiro séria demais. Nós temos características que dificultam relacionamentos. E a gente precisa aprender a observar quais são essas características. Certo? E bem-vindo à humanidade de novo. Né? Não tem como. A gente vai fazer bobagem. O que a gente faz com o tempo? Menos bobagem. Talvez. Tá? Então a ideia com o tempo na vida não é não errar, é errar menos e em coisas menos grandes, menos enormes na realidade. Tá? Então, não cometer grandes complicações. Por exemplo, uma pessoa que é muito insegura com relação ao amor do outro por ela pode se tornar uma pessoa que está o tempo inteiro precisando de reafirmações e aí por conta disso a pessoa começa a se incomodar com essa que está o tempo inteiro querendo reafirmações e daqui a pouco por causa disso ela se afasta. Então, pessoal, antes que o Instagram diga falta 30 segundos, vai ser daqui a pouquinho, então são 5 áreas para lidar bem com a finalização de relacionamentos. Área 1, história, o que aproximou, o que afastou os dois ao longo da história. Parte 2, deixa eu deixar claro o que tinha de bom, o que tinha ruim. Parte 3, que é na qual a gente está, né? A parte 3 seriam as dores da separação, que a gente chegou na metade delas. Parte 4, características que nós podemos possuir ou características comuns que dificultam relacionamentos. Parte 5,
como escolher a próxima pessoa para você. Tá? Tá bom, Dani. Pode deixar. Eu me preparo. Tá? Então, pessoal, vão ser esses 5 pontos. A gente faz a parte 2, então. E é muita coisa. É muita coisa. Tá? Então, a gente ficou na metade dos pesos da separação, na metade das dores de se separar. E a gente continua a outra metade na próxima live. E aí a gente ainda aborda as características que possuímos que dificultam relacionamentos e como escolher alguém para nós. Mais fácil de falar do que fazer, mas é isso que a gente vai estar pensando na próxima. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um belo domingo. E agora vamos curtir outras coisas da vida, como, no meu caso, charuto. Enfim, é minha caipira que está me esperando. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Bom domingo. Até mais.